E os Correios registraram prejuízo de 2 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano. Este é o maior valor registrado para o período. A estatal caminha para superar o rombo de 2015 com Dilma Rousseff na presidência da República, quando fechou o ano com déficit de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Para tentar conter o prejuízo, os Correios anunciaram em outubro um teto de gastos de aproximadamente 22 bilhões de reais. A decisão vem acompanhada de medidas de austeridade, como a suspensão e contratações de terceirizados por 120 dias e a renegociação de contratos, com cortes mínimos de 10% nos valores. Segundo o site Poder 360, o cenário é tão grave que os Correios alertaram num documento interno que há o risco de a estatal não conseguir arcar com as suas obrigações financeiras, o que poderia levar a um resgate pelo Tesouro Nacional. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. Inclusive, nesse levantamento do Poder 360, eles revelam um documento sigiloso, inclusive, dos Correios, dizendo que há um risco de insolvência da estatal. E a gente traz agora esse rombo de janeiro a setembro de 2 bilhões de reais de prejuízo da empresa dos Correios. Insolvência técnica porque o Tesouro paga. E quem paga somos todos nós, né? Paula, boa noite. Augusto, bem-vindo. Boa noite, Ana, querida. Silvia, todos que nos acompanham. A gente mostra um quadro ali de qual foi o comportamento das contas dos Correios ali. Isso demonstra claramente quando você tem um presidente da República, me refiro ali a Michel Temer e também a Jair Bolsonaro, que se preocupa com empresas estatais, porque, olha, a gente vê ali, por exemplo, 2017, o primeiro ano cheio do governo Temer, né? Veio do impeachment lá em 2016. Olha o estrago da Dilma Rousseff anterior. Aí você tem uma recuperação dos Correios, oscila muito, porque era uma empresa problemática, chegou ali em 2021, depois tem uma leve queda, e aí a gente vê exatamente o que traz o Lula. Dá uma olhadinha no tamanho. Se você se... O que os Correios fazem, Piotto? Aproveitar para te perguntar. Então, eles atuam no mercado hoje em que você tem uma competência privada que só cresce. É o que faz, por exemplo, imagina só, você compra uma coisa pelo Mercado Livre, que é uma das empresas, ou pela Amazon. O sujeito entrega no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Correios está nessa. Os Correios têm que competir com essa gente. Lá atrás, o Paulo Guedes queria privatizar os Correios e a alegação dele era essa. Paulo Guedes, convenhamos, é um sujeito visionário, técnico. Ele pega os números, analisa e vê o mercado. Os Correios modernizados iriam brigar com toda essa gente. E aí, tudo bem, é a eficiência do setor privado. Na mão do PT, voltou a ser uma empresa estatal, um cabide de emprego. Tanto que a gente está vendo o resultado financeiro da empresa agora. Só que, quando você compara a ideia dos Correios, quando você compara com a época da pandemia, você perde, é ruim. Agora, se você comparar com a Dilma e você é pior ainda, é o que está se encaminhando nesse momento. Ou seja, nós temos uma situação dos Correios hoje que tudo indica, tem que acontecer quase um milagre fiscal ali dentro, ou seja, todo mundo começar a mandar carta amanhã e ainda assim a ineficiência da estatal não vai absorver tudo isso. Mandar carta, você está imaginando qual é a dificuldade de acontecer. Porque você vai usar um setor privado. O setor privado te entrega mais rápido, mais barato. Por que você vai usar uma empresa que está problema? A última vez que eu fui nos Correios, eu preciso contar essa história. Falei para a moça, eu preciso mandar isso aqui. Chega, ela falou assim, olha, esse aqui eu não garanto, mas esse produto eu garanto. Falei, espera um pouquinho. Como assim você... Não, esse aqui não é muito garantido. Essa foi a resposta da funcionária dos Correios. Agora imagina só, você vai contar para a Amazon, chega ou não chega? Óbvio que ela chega. E ela garante, se eu entregar, ela vai lá e paga alguma coisa para você. O drama é que nós temos um país hoje, do ponto de vista fiscal, que gasta mais do que arrecada. O pacote é terrivelmente ruim ainda. Está dependendo do Congresso melhorar alguma coisa daquilo. E agora eu tenho uma estatal que muito provavelmente vai precisar de dinheiro do Tesouro. Dinheiro do Tesouro é conta corrente do pagador de impostos. Ou seja, somos todos nós que vamos pagar pela ineficiência da estatal, que, se pegar pelo passado recente, poderia estar dando lucro. Não está dando lucro porque agora quem manda lá é o PT. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. São 85 mil funcionários, Augusto, você perguntou dos Correios, 84.700 funcionários atualmente. E olha que
curioso. O site Poder 360, que fez esse levantamento, inclusive divulgou esse documento sobre a confidencialidade de uma possível insolvência da estatal, entrou em contato com os Correios para perguntar o que estava acontecendo com a estatal. E olha o que ela alegou. 2 motivos para originar esse teto de gastos agora que eles criaram a partir de outubro e essas medidas de contingenciamento que nós trouxemos aqui. Adivinhe, primeiro motivo, herança contábil da gestão anterior. A empresa atribuiu, então, a situação ao comando de Jair Bolsonaro. E um segundo motivo, a taxa das blusinhas, que é a política defendida aí pelo ministro Fernando Haddad, que foi responsabilizado, então, pela queda das importações. E isso refletiu no faturamento dos Correios. Ana, veja só. Boa noite. Ufa! Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio e meu mestre Augusto. Que bom estar aqui do seu lado. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, é impressionante como quando você lê o documento, né, relatado pelo Poder 360, você vê que há um pedido de sigilo. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa pública, sustentada pelo dinheiro do pagador de impostos, e que não tem transparência. Quantas situações aqui durante todo esse tempo, desde o dia 1º de janeiro de 2023, quantas situações que nós pedimos transparência, só isso, transparência. Agora, não é só prejuízo dos Correios, né? Como o Piotr estava falando, ele não entrega resultado para o consumidor, não tem eficiência, porque é uma empresa que se der prejuízo, tudo bem, a gente pega o dinheiro do governo, coloca aqui para ajudar. Na empresa, em qualquer empresa privada não tem isso, você tem que ter resultado. E o que nós vamos ouvir agora, além de que a culpa é do Bolsonaro, os Correios são nossos, a Petrobras é nossa, ou seja, o lucro é deles, mas o prejuízo, esse é nosso. É roubalheira mesmo, escancarada. A CPI que acabou descobrindo aí o mensalão foi a CPI dos Correios. Já no primeiro governo Lula, já roubavam. Agora, o Lula está querendo manter os Correios porque para isso ou porque ele tem alguma ligação afetiva? Ele escrevia muitas cartas. O Lula, eu tenho toda a obra dele, são 4 bilhetes. 4 bilhetes. Nenhum pelo Correio. Aquelas coisas que é garatuja, né? De aluno de jardim da infância. Um bilhete dele de aniversário, por causa do aniversário do sobrinho. Eu vou trazer a obra dele para mostrar aqui 4. Imagino que ele não voltou agora a escrever cartas para Janja, porque ele também não sabe ler, não sabe escrever, não vai para a escola, então não está escrevendo isso daí. Ele está querendo o quê? É roubar mesmo. O governo quer isso, é só. Só os Correios são problemáticos desde 2003, no governo Lula. Ele continua com esse negócio porque tem sempre os interessados. Quem andou fazendo indicações para os Correios foi o grupo Prerrogativas. Que tal? Aquele do sujeito que fala, o crime já aconteceu, prender por quê? Na festinha do Lula e do Alckmin, quando eles celebraram o noivado. Então, se você começa a fazer a lista dos que têm interesse lá, dos que passaram por lá, e vê que você tem um presidente analfabeto que nunca mandou carta na vida, nem recebeu, porque não sabe ler, também, você vê que o Lula ele não mantém estatais, ele mantém o cofre das estatais para fazer o que está acontecendo. O Silvio Augusto lembrou do Grupo Prerrogativas, eles indicaram o presidente dos Correios, o advogado Fabiano da Silva, que foi indicação do Grupo Prerrogativas. E tem um caso que está sendo investigado, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, TCU, uma ação de 600 milhões de reais, uma ação trabalhista que os Correios simplesmente desistiram de recorrer e agora está em investigação no TCU. E tem uma outra ação trabalhista no valor de 400 milhões
bilhões de reais que a estatal simplesmente desistiu de avançar, desistiu de recorrer, foi deixada de lado pelos Correios. Bastante estranho. Mas acho que o Augusto matou a charada de por que o PT, por que o Lula, eles não desistem dos Correios. Eu acho que ele matou a charada. Lembrou, inclusive, da época da CPI do Mensalão, que nasce, aliás, o nome oficial é CPI dos Correios. É uma capa da revista Veja, 15 de maio de 2005, um sujeito chamado Maurício Marinho, embolsando 3 mil reais. Era um pacote de 3 mil reais. Ele era um dos diretores dos Correios e a Veja estampa essa capa e logo o Roberto Jefferson, que era o responsável pela indicação, o PTB, era a cota do PTB, os Correios. O Roberto Jefferson cai no olho do furacão e aí ele dá aquela entrevista para a Folha de São Paulo, pouco tempo depois, 6 de junho daquele mesmo ano, dizendo que o governo Lula pagava mensalão. E aí o resultado acho que todos os brasileiros já sabem. Mas tem uma informação interessante. Na época, a revista Veja já fez um levantamento de em tão pouco tempo como os Correios já estavam aparelhados. E você já tinha na época, naquela ocasião, 16 mil cargos tomados na esplanada e um nicho gigantesco dentro dos Correios. Acho que vocês já falaram de toda a parte técnica, das cifras e desse discurso que a esquerda utilizou quando o Paulo Guedes tentou dar cabo aos Correios, que é o prejudicado é o carteiro, coitado do carteiro. Não tem nada a ver com o carteiro. A gente sabe que é o cofre dos Correios. E finalizando, não é o único caso, a gênese do Mensalão. Erenice Guerra, também no governo Dilma Rousseff, enrolada até o pescoço com os Correios. E o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, também foi surrupiado. Vou acrescentar na Claro, lista Ana. do Silvio, no famigerado Ministério do Esporte, do Lula, depois da Dilma, e ministério que Michel Temer disse chega, a lista das vísceras ali, né, dos esquemas de corrupção, qual era a lista? Banco do Brasil, Caixa Econômica e quem? Correios. Piotr, o que você chamou a atenção, quase R$1 bilhão em ações trabalhistas que a estatal abriu mão de recorrer. É muito estranho. E é interessante porque entidade pública vai à última instância, Exato. porque senão ele é acusado de prevaricação. Olha, veja só, tem casos em que o Estado recorre mesmo com entendimento pacificado do Supremo, porque o funcionário tem o receio de ser acusado de prevaricar. Quase um dever de ofício. Obviamente de insistir, porque senão ele traz um dano ao erário público, ou seja, ao setor público. Neste caso, você abre mão de 1 bi. Quer dizer, o prejuízo que está em 2,1 bi poderia ser menor se ele tivesse recorrendo. Porque aí, obviamente, a justiça poderia até dar ganho de causa para o outro lado, mas não recorrer, por quê? E o Prerrogativas indicou pessoas lá. O Prerro, que vai homenagear a Janja agora. Nossa vida, quanta coisa.